Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre os parâmetros para a instauração da investigação criminal pelo Ministério Público com a participação do Dr. Marcos Amorim, promotor de justiça do Ministério Público do Ceará. O tema do controle da investigação criminal ganha relevância especialmente no contexto de sistemas de justiça como o brasileiro, onde o Ministério Público atua como uma peça central na fase de acusação, mas, paradoxalmente, possui uma participação limitada na condução das investigações. Diferentes de outros países, como Portugal e Itália, onde o Ministério Público não apenas supervisiona, mas também dirige as investigações criminais, no Brasil, essa função ainda é predominantemente exercida pelas polícias, o que gera uma série de questionamentos sobre a eficiência desse modelo. A investigação criminal, como sabemos, é a porta de entrada da justiça penal. É nessa fase que são coletadas provas, ouvidas testemunhas, feitas análises técnicas e outras diligências que determinam, por vezes, o futuro de um caso. Portanto, o modo como essas investigações são conduzidas tem um impacto direto na eficácia da justiça. No Brasil, o inquérito policial enfrenta desafios como a burocratização, a sobrecarga de trabalho, a falta de recursos e o abismo entre delegados e agentes, o que acaba comprometendo, por vezes, a qualidade da investigação. O Ministério Público, por sua vez, muitas vezes é visto como um mero espectador desse processo, recebendo o inquérito sem ter exercido uma verdadeira influência sobre a condução das investigações. Isso nos leva à discussão sobre o controle efetivo do sistema investigativo. Então, prepare-se para um episódio repleto de análises, críticas, comparações e reflexões profundas sobre o papel do Ministério Público no sistema de investigação criminal. E para isso, então, contamos com a presença do Dr. Marcos Amorim. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Fernanda. É uma satisfação estar com a doutora e os colegas e todos os ouvintes do podcast. Estou à disposição de vocês. Então, vamos lá. Dr. Marcos, em seu livro O Controle da Investigação Criminal pelo Ministério Público, uma análise da seletividade e efetividade na justiça penal, você menciona que o Ministério Público no Brasil atua como um atravessador de inquéritos policiais e que isso representaria um controle inefetivo. O que o leva a essa conclusão? E como que esse controle direto sobre investigações impacta a eficiência ou a eficácia da justiça penal? Isso aí é muito importante. Eu não sei se aí do Sul vocês usam esse termo, mas aqui no Nordeste, atravessador é aquela figura do comerciante que apanha uma determinada mercadoria e repassa para o consumidor final. Que é o que muitos comerciantes fazem, né, basicamente. Tá? E essa analogia me veio à mente pelo seguinte, vou até contar aqui uma historinha. Aqui em Fortaleza tem uma praia, que é a Praia do Mucuripe, que é onde os pescadores negociam os pescados deles. Né? Todo santo dia, de manhã cedo, você pode encontrar lá os pescadores e os comerciantes, justamente esses atravessadores. Eles compram o pescado e vão levar para os seus restaurantes, às vezes para a cidade do interior, do estado. E eu usei essa analogia do atravessador pelo seguinte. Esse comerciante que chega lá na beira da praia, quando compra o pescado, ele não sabe, não faz ideia de como esse pescado foi obtido. A pescaria acontece de madrugada, né, em alto mar, às vezes, longe da costa, e está lá o peixe na frente dele. Ele compra e vai revender, passa para frente. É assim que funciona. Não é? Então, vamos pensar que esse pescado pode ter sido obtido através de uma infração ambiental, por exemplo, né? Ou então ele está em desconformidade com as normas sanitárias, enfim, algum problema. E o atravessador é responsável por isso, né, na perspectiva do Código de Defesa do Consumidor. Então, se ele passa para frente, se ele vai oferecer isso no restaurante dele, ou se vai repassar para um outro comerciante, enfim, ele é corresponsável. E me passou pela cabeça, doutora Fernanda, que o Ministério Público, dentro do sistema de investigação criminal, é como esse atravessador. Ele recebe esse inquérito policial e ele não faz ideia, ele não sabe como esse produto foi feito, como essa mercadoria foi obtida, né? E é ele que vai assumir essa responsabilidade pelo que vai ser apresentado ao judiciário.
Então, esse é um problema muito forte dentro do nosso sistema. Outros países, como você citou, efetivamente já tentaram superar isso. Como? Tornando o Ministério Público responsável pela direção da investigação criminal. Quer dizer, quem vai dizer como o pescador vai pescar, onde ele vai pescar, o que ele vai pescar, é o Ministério Público. Então, assim, nesses países que a gente citou como exemplo, quem faz essa condução efetiva da investigação seria o Ministério Público. E daí, como que ficaria a figura da autoridade policial? Pronto, o que é que acontece, né? Acho que você mencionou Portugal e Itália. Mas em outros países também, na Alemanha, isso hoje é um padrão na Europa Ocidental. Tá? Então, como é que funciona? Diferentemente daqui, nesses países, a polícia judiciária, a polícia que investiga, ela é subordinada funcionalmente ao Ministério Público. Especificamente em Portugal, por exemplo, o Estatuto das Polícias garante, e o próprio Código de Processo Penal português garante que as polícias gozam de uma autonomia técnico-científica. Correto isso, né? Então, a questão das técnicas de investigação, ninguém melhor do que a própria polícia, que tem know-how para isso, saber como conduzir nesse aspecto. Agora, no que diz respeito aos aspectos jurídicos, quem dirige a investigação é o Ministério Público, ou seja, o Ministério Público, para ser bem direto, dá as ordens para a polícia sobre como investigar. E é isso que nós não temos aqui. Razões históricas, né, que nós conhecemos, a trajetória institucional das polícias e do Ministério Público foram bem diferentes em comparação com outros países, né, de maneira que aqui no Brasil nós temos uma autoridade policial que é uma carreira jurídica. O que eu proponho no meu último livro sobre esse assunto é que nós possamos construir, nós tentemos construir um modelo que seja capaz de conciliar essa característica que é muito peculiar nossa. Eu não defendo uma polícia nos moldes do que nós encontramos na Europa. Eu não vejo nem espaço político para isso. Não tem como, hoje, no Brasil, pensar em algo parecido realmente com o que se tem na Europa, mas pelo menos que o Ministério Público assuma esse protagonismo dentro do sistema de investigação criminal, aí sim, eu acredito que é possível, inclusive conciliando com esse espaço de atuação que hoje os delegados de polícia têm dentro da investigação criminal. Não seria assim um modelo de investigação direta como solução, mas seria então o Ministério Público como aquele que coordena efetivamente a investigação, seria isso? Exatamente, né? Eu penso que a investigação criminal direta, que surgiu inclusive por conta das disfuncionalidades do nosso sistema, né? Se o sistema funcionasse bem, não seria necessário o MP investigar por conta própria, né? Uhum. Então, eu penso que a investigação criminal direta tem o seu lugar. Aí, nesse ponto, eu concordo com o STF. A investigação criminal direta deve ser algo excepcional e pontual. O problema está em que excepcionalidade seria essa. Eu entendo que não cabe ao STF dizer isso, né? Esse seria papel do legislador por vários mecanismos, inclusive legislação de política criminal, né? Mas seja como for, eu penso num modelo, num arranjo em que o Ministério Público efetivamente seja aquilo que dois grandes juristas portugueses, que são Manuel da Costa Andrade, né, e o Figueiredo Dias, chamam de gatekeeper. O Ministério Público é o gatekeeper do sistema de investigação criminal, né? Quer dizer, é o responsável por abrir a porta daquilo que entra. Mas hoje, como eu disse há pouco, né, o Ministério Público recebe o pescado, não sabe nem como é que ele foi feito e simplesmente passa para frente. Ele não tem esse controle efetivo sobre o que entra, tem até sobre o que sai. Seja na forma de acordo, seja ao oferecer denúncia, que aí o caso já vai ser tratado de outra maneira, né, fase judicial, mas sobre o que entra, que é o que gera uma série de problemas que nós temos hoje, né?
não só na investigação em si, mas no sistema judiciário como um todo. Isso aí o Ministério Público brasileiro, infelizmente, não tem, mas pode ter. No que tange ao que entra, que o senhor falou que a gente não tem controle, eu não sei como é que é aí no Ceará, mas aqui, por exemplo, no Paraná, a gente nem tem acesso. Então, por exemplo, a gente não sabe se tudo aquilo que chegou de notícia na delegacia, o que virou inquérito, o que não virou, a gente não sabe, entendeu? E nem qual é o controle que é feito, tipo ali de conveniência e oportunidade, se é que foi esse o controle utilizado, sabe? A gente não sabe dizer o que foi o motivador da tomada de decisão para que determinadas situações virassem, né, fossem instaurados inquéritos policiais e outras não, sabe? E a gente não tem acesso. Então, assim, existe uma margem aqui que a gente não tem conhecimento mesmo, não é nem assim a gente não conhece da investigação, a gente sequer tem conhecimento do que existiu. Eu não sei se você e os nossos ouvintes vão concordar com o que eu vou dizer, mas o que eu vou dizer não é pensamento apenas meu. Já vi isso sendo colocado em várias outras situações. Olha, já se vão aí quase 30 anos de Constituição, né, democrática. Até hoje, a meu ver, o Ministério Público não acertou a mão, não sabe como fazer um controle externo da atividade policial. Não acertou, né? Tentativas, né, ideias muito boas em relação a isso já surgiram, já foram implementadas. Mas, de um modo geral, contexto assim bem geral mesmo, os números estão aí para nos mostrar isso, né? Que nós não conseguimos enfrentar os problemas sérios, históricos, culturais relacionados à cultura policial. Ele envolve abuso, violência, corrupção e tudo mais que nós sabemos. E no meu modo de ver, doutora Fernanda, isso tem muito, mas muito que ver justamente com o papel que o Ministério Público exerce dentro da investigação criminal. O Ministério Público, que é distante da investigação, não tem como fazer um controle externo efetivo, assim, que realmente tem algum resultado concreto. Não tem como. Eu, pelo menos, penso assim. Sabe como é que é, por exemplo, na Espanha? Na Espanha, a legislação exige, está na legislação, que o membro do Ministério Público, né, ele se reúna periodicamente com o chefe de polícia, é o chefe dos outros policiais, né? Ele se reúna periodicamente com o chefe de polícia para tratar das questões do dia a dia, quer dizer, aquela questão da proximidade. E quem atua na área criminal, acho que percebe isso muito facilmente. Uma coisa é quando você acompanha de perto uma investigação policial que está em andamento, e outra coisa absolutamente diferente é quando você é como aquele comerciante que chega na praia e cadê o pescado? É outra coisa. Né? São duas realidades diferentes. Então, esse é um ponto. Outro ponto, que foi o que a doutora mencionou aí também, né? A gente não acompanha, a gente não sabe o que está acontecendo. Em Portugal, por exemplo, isso também é determinado pela legislação e isso é feito lá, embora, claro, não existe modelo perfeito, eles têm os problemas deles lá. Eu pude acompanhar isso durante algum tempo. Né? Eles têm uma plataforma, tá? Que é como se fosse uma plataforma conjunta. Lá é um pouquinho diferente, né? Tanto o Ministério Público como as polícias, na verdade, dependem muito financeiramente do governo e tal, mas o fato é que eles têm uma plataforma conjunta. E essa plataforma é a plataforma onde ficam os registros dos casos, dos inquéritos criminais. Né? Como o inquérito é dirigido pelo MP, então, desde a notícia do crime, vamos dizer assim, desde o BO, tudo fica registrado e tudo isso pode ser acompanhado para que o MP possa efetivamente dirigir a investigação pelo Ministério Público junto com a polícia. Então, nós não temos isso aqui. Né? Nós temos ainda tentativas de compartilhamento, né? De aproximação, de acesso a plataformas e tal. Enfim, a nossa realidade é diferente, é um país continental, temos a questão dos estados, é outra realidade. Né? Mas o fato é que esse distanciamento é um dos aspectos que, a meu ver, prejudicam muito a possibilidade aí de que o MP realmente possa exercer um controle mais efetivo sobre a investigação criminal.
mencionou há pouco sobre uma decisão recente ali do STF, né? A gente tem, quando o STF julgou aquelas 3 ADIs, a 2943, a 3309, a 3318, ele determinou que as investigações criminais conduzidas pelo Ministério Público, que elas devem seguir os mesmos prazos previstos na legislação para os inquéritos policiais. Isso representa uma redução considerável dos prazos, uma vez que a Resolução 81 de 2017 previa até então um prazo de 90 dias, ao passo que o inquérito policial, pelo menos em tese, tem que ser encerrado em 30 dias no caso de réu solto. Além disso, impôs a necessidade de uma autorização judicial para prorrogação do prazo para a conclusão dessa modalidade de investigação. Como essas novas diretrizes estão impactando o exercício do poder de investigação do Ministério Público? E quais eventuais dificuldades na implementação das mesmas e as suas consequências? Doutora Fernanda, essa decisão é relativamente recente, né? Eu não sei lhe dizer quais os impactos reais que essa decisão está trazendo. Mas de cara dá para perceber que a decisão, em vários aspectos, alguns poucos, ok, mas em muitos outros aspectos me parece muito ruim. Eu vejo a coisa da seguinte maneira: nós temos realmente um gap, né, de legislação em relação ao poder investigatório do MP. A rigor, a investigação criminal direta já deveria, há muito tempo, ter sido disciplinada no Código de Processo Penal. Mas, enfim, nós sabemos da realidade que estamos enfrentando, né, dessa, digamos assim, abstinência de legislação, né? A gente realmente precisa, a gente não tem. E aí o STF ocupando em vários campos, né, esse espaço que, a meu ver, é do legislador. Há muitas críticas em relação ao que se chama de ativismo judicial. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas o fato é que o STF, nessa decisão que você acabou de resumir, na verdade está legislando, né? Pegou um pouquinho ali do parâmetro em relação à figura do juiz das garantias e tomou o que me parece uma decisão muito ruim ao, digamos assim, equiparar o inquérito policial com o procedimento investigatório do MP. Repito, não podia fazer isso e, ao fazê-lo, tomou decisão ruim, fez uma escolha ruim. A legislação atual sobre inquérito policial é boa? Não. Você consulta qualquer doutrinador de direito processual penal, ele vai tecer duras críticas ao formato do inquérito policial hoje. O que o STF faz? O PIC tem que ser tal qual o inquérito policial. Muito ruim isso, né? Afora isso, eu ainda me pergunto, tenho me perguntado bastante, que modelo acusatório é esse que o STF está pensando, né? Porque é um modelo acusatório, pelo visto, em que o judiciário, não satisfeito com as suas funções dentro do processo, quer ter ingerência justamente no direcionamento, na forma como uma investigação criminal deve ter. Exemplo, com relação à prorrogação de prazo, seja de inquérito, seja de PIC. Das duas, uma, ou o judiciário tranca o inquérito, o PIC, quando não há justa causa para a investigação, isso é jurisprudência tranquila, a doutrina defende, eu concordo com isso, né? Ok, nenhum problema, não tem justa causa para investigar, tranca-se. Mas se me perdoa a expressão, que diabos o judiciário, o juiz tem que se meter e dizer, olha, essa investigação não tem por que prosseguir. Ou o contrário, ok, estão pedindo prorrogação, dou aí mais 10 dias, 30 dias, 60 dias, sei lá quanto tempo. Não é? Isso é a função de quem? Do Ministério Público. Não é? Por isso que eu me pergunto, que modelo acusatório é esse que o STF está pensando em... está criando, né? Que, na verdade, usando esses espaços, esse vácuo legislativo, esse gap que nós temos em relação a vários aspectos, incluindo a investigação criminal direta, vai ocupando e vai legislando, e assim vamos sobrevivendo. Eu até quero ir mais um pouquinho lá no livro do senhor, porque eu tenho algumas dúvidas ainda, né, algumas inquietações, mas antes, já que a gente tocou nesse espaço aqui de gap, né, que o STF está tentando ocupar, enfim, ou não,
A gente teve recentemente também uma outra decisão numa ADI, que foi a 5508, aonde ela possibilitou que os delegados de polícia realizem acordos de colaboração premiada no bojo de um inquérito policial. Como você avalia essa decisão e seu impacto na atuação do Ministério Público como titular da ação penal e ainda tudo isso, né, frente ao nosso sistema, enfim? Ai, eu suspirei agora, viu, doutora Fernanda? Não, eu também, assim, até para ler aqui esse questionamento me dá assim, eu falo assim, gente, não é possível isso, mas enfim, sabe, me dá até quase que um taquicardia de reconhecer que essa decisão aconteceu. Olha, basta a gente lembrar o seguinte: a legislação permite que, no âmbito da colaboração premiada, possa haver o compromisso, né, de não oferecimento da denúncia, correto? Então, você vai oferecer denúncia. Eu acho que isso está na legislação, né? E isso eu penso que é motivo mais do que suficiente para justificar, né, o argumento de que essa decisão do STF, né, tornou, em certa medida, o delegado de polícia o titular da ação penal. Simples assim. Eu não vejo. Simples Eu assim, não que dá vejo. até né, o simples entre aspas, né? Porque a gente interfere, embora tenha sido exatamente isso que foi feito, contraria todo o nosso CPP, né? Basicamente é isso, né? Então, considero a decisão péssima em termos de que é uma preocupação, enfim, que eu apresento nesse livro e que eu tenho pensado realmente nos últimos anos. Eu acho que essa decisão mais atrapalha do que ajuda em termos de gestão da investigação criminal, né? Que ao invés de aproximar, especificamente nesse caso, polícia e Ministério Público, pode criar mais zonas de atrito. Enfim, no meu ponto de vista, trata-se, infelizmente, de mais uma decisão errada mesmo da nossa Suprema Corte. Infeliz, né? Foi uma decisão infeliz da Corte. Infeliz para a gente dizer o mínimo, né? Vamos deixar assim. Olha só, doutor, em dados de 2011 publicados pelo CNMP, dos 5,3 milhões de inquéritos policiais recebidos pelas promotorias e procuradorias estaduais e federais, 3,8 milhões de inquéritos ou notícia-crimes estavam sem conclusão. Desse volume que abarrota muitas das nossas promotorias criminais, fica absorvido o trabalho do Ministério Público. O senhor menciona em sua obra que existe uma falha na sistemática do fluxo de inquéritos entre a polícia e o Ministério Público que acarreta essa ineficiência. Quais seriam essas dificuldades, como que elas impactam na resolução dos casos e como a gente pode eventualmente resolvê-las? Bom, felizmente aqui no Brasil, né, doutora Fernanda, de uns, sei lá, 20, 30 anos para cá, 30, 20 anos para cá, passou-se a pesquisar mais sobre o sistema de justiça, né? Nós conseguimos ter dados, né, para sair do achismo, né? Antes a gente achava muitas coisas, e de uns anos para cá nós temos dados, né? E esses dados têm apontado, são várias pesquisas que nos dizem isso, que o nosso sistema de investigação criminal é ineficiente. Se usa muito o parâmetro do homicídio, porque é um parâmetro, bem dizer, universal, né? Que serve para comparativos e tudo mais, né? Então, com relação ao homicídio, os dados apontam, né, que o índice de resolutividade das investigações criminais, vou colocar aqui no gênero, tá? A grande maioria de inquéritos policiais, é extremamente baixo, e isso tem que ver justamente com o arranjo que nós temos. Esses problemas todos, alguns deles eu mencionei já aqui, né, do distanciamento entre polícia e Ministério Público. O Ministério Público com essa postura extremamente passiva em relação ao fluxo, simplesmente fica sentado esperando o inquérito policial terminar. Quando não fica satisfeito, faz a investigação por conta própria. Isso pode gerar uma série de problemas também, enfim. O que é preciso, a meu ver, é reformular, ter um novo arranjo. E esse novo arranjo necessariamente começa com um deslocamento, uma mudança de postura do Ministério Público. O Ministério Público
não pode permanecer nessa posição de atravessador ou querer usar a investigação criminal direta como a solução para todos os males do sistema. Eu penso que nesse novo arranjo, o Ministério Público ele pode ser esse grande gerente, por assim dizer, que é responsável para ditar o ritmo das investigações. A polícia faz o trabalho dela, gozando da autonomia, da discricionariedade que a autoridade policial tem. Eu vejo que isso é possível, é compatível, embora exija ainda mais aproximação. Não é só questão de dar ordens, é questão de convencimento, né, por conta dessa nossa peculiaridade. E o Ministério Público é justamente quem deve ditar o ritmo. Olha, essa investigação pode ser mais simples, essa investigação precisa ser aprofundada, essa investigação aqui, vamos compartilhar dados, eu tenho dados aqui que me permitem auxiliar a polícia na sua investigação. Enfim, há várias estratégias, tá? Que eu acho que são possíveis em relação a isso. Aí, se me permite, doutora, isso pode parecer um tanto quanto vazio, abstrato demais, mas nesse novo arranjo que o Ministério Público é o protagonista da gestão do sistema de investigação criminal, isso só faz sentido por conta de dois aspectos que me parecem absolutamente importantes. O primeiro deles é o Ministério Público investir pesadamente em tecnologia da informação. Você só consegue gerir adequadamente qualquer sistema, seja o que for, se você estiver munido de dados, informações que resultam dos dados, de qualidade. Você saber em que terreno você está pisando. Então, o promotor dizer, não, isso aqui eu quero que seja aprofundado, não é na base do achismo nem do faro. Nós sabemos que tem colegas que têm um faro de investigador. Isso é bom, né? Mas a gente não pode ficar dependendo disso. A gente precisa de dados, informações. E para isso você precisa ter um banco de dados muito bom. Felizmente, o que eu vejo é que o Ministério Público Brasileiro está apostando nisso. Em maior ou menor grau, enfim, nossas realidades são variadas, e isso eu vejo como algo muito positivo. Então, esse é o primeiro ponto. Quem tem que ter uma visão, digamos assim, ampla de todo o fenômeno da criminalidade é o Ministério Público, que essa é a sua responsabilidade, né? Tutelar os interesses da sociedade. Então, ele precisa conhecer a realidade que ele está enfrentando, tanto no nível macro, como no nível micro, ali na comarca do interior mesmo. Tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu considero um risco, é justamente ao flanco que se abre para as críticas que são feitas, principalmente ao poder investigatório do Ministério Público, as investigações diretas. É aquela história, né, doutora Fernanda, que o MP quer investigar certos casos porque dá holofote, por exemplo. Muitas vezes, infelizmente, essa crítica acaba se tornando válida. Tá? Então, o que é que eu penso a respeito disso? Que um outro pilar desse um novo modelo, um novo arranjo do sistema de investigação criminal é nós termos aqui no Brasil uma legislação específica para política criminal. Se você perguntar para mim, Marcos, qual é a política criminal que nós temos aqui no Brasil? Essa é uma pergunta difícil de responder. A política criminal se coloca em vários níveis, desde um tipo específico de crime, como política de drogas, até coisas mais amplas, como violência urbana. Então, qual é a política criminal que nós temos no Brasil? Difícil de responder. Em alguns países, como na Alemanha, Portugal, há uma legislação específica para a política criminal. E aí há um outro aspecto que eu admito que pode suscitar objeções, né? Mas no regime democrático eu não vejo outro caminho. Isso é algo a ser discutido no âmbito do parlamento. Quem tem legitimidade para definir que política criminal, ou seja, que áreas, que segmentos de criminalidade o Ministério Público deve ter mais atenção, né? E de que forma, não exatamente de que forma, né? Mas que contexto fazer isso, não é o Ministério Público, penso eu, é o parlamento. Como acontece em outros países. É como se o legislador dissesse, olha,
para esse, sei lá, biênio ou triênio, até quinquênio que vem aí, através da lei, o legislador diz: olha, eu quero que o Ministério Público tenha uma atenção especial, invista mais, investigue mais violência policial, que é o que o STF fez na decisão, né? Ou violência contra a mulher, enfim. Aí é uma opção que eu considero mais compatível com o regime democrático. Abarcar tudo, nós sabemos que não dá. É sempre preciso escolher prioridades. Então, as linhas gerais, eu penso que devem ser trazidas pela legislação. Aí, nos detalhes, claro, o Ministério Público, dentro do seu espaço de autonomia, pode, através do planejamento estratégico, definir que rumos seguir. Aí sim, com esses dois pilares, faz sentido a gente ter um Ministério Público, digamos assim, não é que ele seja o dono do sistema, mas ele estará numa posição em que ele vai conseguir efetivamente dar mais fluidez. Foi a pergunta que você fez, né? Fazer com que os fluxos aconteçam melhor. E com isso, pelo menos, atenuar esse grave problema da impunidade, da ineficiência do nosso sistema de investigação criminal. É nisso que eu acredito. E justamente nesse contexto, eu queria que ainda o senhor trabalhasse o seguinte: lá no seu livro o senhor fala sobre essa seletividade penal, né? Do sistema penal, uma vez que a gente não tem como atuar diante de todos os crimes, vamos dizer assim. Então, há uma seletividade. E aí, às vezes, situações graves são deixadas de lado, né? E assim vai sendo feito esse critério. Em que medida essa seletividade representa uma postura discriminatória do agente policial, se é que ela representa? E como um promotor de justiça que atua na seara criminal, ele observa uma reincidência ou uma seletividade? Como que ele pode atuar caso ele perceba essa seletividade? Eu vou exemplificar, doutora Fernanda, para tentar responder a sua pergunta, com a realidade que eu tenho aqui na minha promotoria. A minha promotoria é uma promotoria criminal especializada em crimes ambientais. Eu atuo perante uma vara onde nós temos processos, digamos assim, de crimes comuns, principalmente roubo. Minha cidade é Fortaleza, então, grande cidade, muitos crimes de rua, roubos, furtos e coisas do tipo, e os crimes ambientais. E a forma de trabalhar, eu lhe digo assim, muito francamente, é bem diferente, porque nos crimes comuns, eu meio que sou esse promotor atravessador, sabe? Eu não tenho condições de acompanhar. Não tenho, simples assim, eu não consigo. Mas na criminalidade ambiental, que é a nossa especialidade, e tendo aqui em Fortaleza uma delegacia especializada, a minha interação é só com essa delegacia, eu consigo fazer um trabalho, né, de parceria com a DPMA, né, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que me permite colocar em prática muitas dessas ideias que nós estamos discutindo aqui, né? Então eu vejo as duas realidades dentro da minha promotoria. E nessa realidade, digamos assim, dos crimes comuns, o que eu vejo é isso, é que o formato, o modelo do inquérito policial já mumificou faz tempo, é uma múmia jurídica que está aí. Nós sabemos porque há uma resistência, sua modificação ou modernização, que seja, né? Nós sabemos. Mas seja como for, eu recebo o papel, quase sempre fico pensando comigo, né? Olha como é que isso foi produzido. Como eu estou distante, eu não tenho como saber, eu sou o atravessador. Eu ligo o desconfiômetro e tento ser, digamos assim, mais criterioso, seletivo em relação a isso. Mas não dá para fazer muita coisa, porque o sistema, o arranjo não me permite. Como eu disse, o que eu defendo é que haja uma reformulação, uma mudança, tem que ser profunda no nosso sistema de investigação criminal, enfim. A gente está falando aqui de um universo que é pequeno, né, dentro do processo criminal, mas é a porta de entrada, quer dizer, é onde tudo começa. Exatamente. Né? Ainda que pequena, é literalmente a porta de entrada, né? E aí ele faz esse controle do que entra realmente ou não, né? Eu quero conseguir algum dia trabalhar com os crimes comuns aqui na minha promotoria, da mesma forma como eu consigo trabalhar com os crimes ambientais. Eu vou dar um exemplo.
hoje mesmo, viu, Fernando? Hoje, eu ofereci uma denúncia contra uma empresa, um sócio e alguns servidores públicos por conta de um crime contra o patrimônio histórico aqui da cidade. Houve uma demolição criminosa de um prédio tombado. Isso é crime ambiental. Está lá nos crimes ambientais, é o crime contra o meio ambiente cultural. Então, o que aconteceu? Foi feito um inquérito policial, que eu acompanhei desde o início. Quando eu dei a notícia do crime, a delegada, na época, disse: doutor, nós já estamos sabendo. Ótimo. E saiu na imprensa e tudo mais. Era um bem tombado, no centro da cidade, etc. E, doutor, eu acompanhei desde o início. Eu troquei ideias com a delegada na época. Né? Alguns dados que eles não tinham, eu consegui obter. Eu complementei com a coisa que a gente pode fazer, né? Como se fosse um pique complementar. Eu complementei algumas informações. Então, eu acompanhei tudo desde o início. E hoje eu ofereci denúncia nesse caso. Tentamos acordo, né, o NPP, só consegui com um, o restante não aceitou, o restante dos investigados, ofereci denúncia hoje. E posso lhe dizer, a qualidade do trabalho é totalmente diferente. Não foi investigação direta, tá? Foi a promotoria atuando dentro dessa concepção que eu entendo, eu defendo, que eu acho que é uma opção boa que nós podemos tentar construir, é que o MP ele é esse grande gerente, o gatekeeper mesmo, de fato, do sistema de investigação, que nesse caso concreto resultou numa investigação muito mais robusta. Nem deveria ser uma pergunta aqui, mas eu vou fazer advogada do diabo. Nessa situação, esse tipo de investigação não foi possível por conta da criminalidade diferenciada. Então, por exemplo, o número de crimes ambientais que a gente tem é infinitamente menor do que a criminalidade convencional. Isso, por si só, já permite uma atuação mais direcionada como gatekeeper do que em relação aos demais tipos de penas? Bom, eu não sei exatamente o que você está querendo dizer com relação à criminalidade convencional. Assim, criminalidade de rua, né? Então, tipo assim, a criminalidade ambiental, por ser uma promotoria especializada, o senhor atua perante uma delegacia especializada. Isso por si só já não traz já uma grande diferença frente às investigações que acontecem em relação à criminalidade de rua? Sim, exatamente, porque como se trata de uma delegacia especializada, eu consigo ter maior proximidade, né? A interação é mais direta. Eu faço como o promotor espanhol, né, cumprindo a lei, e chamo: olha, vamos conversar aqui, vamos ver por que essa investigação está emperrada, vamos discutir estratégias. Olha, eu estou sabendo, a gente tem dados de que está acontecendo isso aqui na cidade, né? Vamos trabalhar aqui uma forma de investigar, aprofundar isso, para ver se a gente consegue colher elementos. Né? Exatamente essa que é a questão, né? Então, não é exatamente pelo fato de ser uma delegacia especializada ou uma delegacia distrital, mas pelo fato de que essa aproximação permite eu trabalhar de outra forma. Né? E aí, claro, quando a gente fala de sistema, a gente precisa lembrar que um dos pilares do sistema é a sua estrutura, né? Nas suas dimensões, é a dimensão estrutural. E toda estrutura tem uma capacidade limite, né? A gente não consegue extrapolar aquela capacidade, né? Então, eu estou falando aqui da minha promotoria, a gente pode pensar que para a criminalidade de rua em grandes cidades, as realidades, claro, no Brasil são muito diversificadas, mas em determinada cidade, eu posso falar aqui de Fortaleza que sim, as promotorias criminais são poucas para lidar com o volume, né? Mas por que esse volume é grande? Para você ver como é o sistema, né? Aqui a polícia, aliás, o governo investe muito em polícia na rua. Polícia na rua vai encontrar mais coisas, naturalmente. Isso vai gerar mais demanda para dentro do sistema. E é essa demanda que nós não escolhemos, né, no Ministério Público, não necessariamente deve ser a prioridade. Eu questiono, por exemplo, se furto, né, pequenos furtos em supermercados, deve receber dentro do sistema o mesmo tratamento, né, de uma criminalidade ambiental, de uma criminalidade econômica e por aí vai. Então, quais são as prioridades do sistema? Quem é capaz de me dizer, no Brasil, ou no Paraná, ou no Ceará, quais são as prioridades de gestão desse sistema de investigação? Por não ter prioridades, é que nós temos essa situação caótica que nós enfrentamos hoje.
e que a gente espera veementemente que um dia mude, né? Que nosso bate-papo possa ser de uma maneira diferente, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente consiga ver uma luz no fim do túnel no que se refere a essa investigação da criminalidade, né? Doutor Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui nos Julgados e Comentados. Foi muito rica e vai trazer para todos os ouvintes essa reflexão sobre o papel do Ministério Público na investigação e como a gente pode realmente atuar para mudar isso. Então, meus sinceros agradecimentos, seja bem-vindo e volte sempre aos Julgados e Comentados. Doutora Fernanda, Gabriel, agradeço de coração o convite, fico à disposição dos colegas do Paraná, e tudo isso que eu coloquei, para encerrar aqui a minha participação, é porque, como promotor de justiça, né, sempre me angustiou saber que o Ministério Público pode fazer mais e, no entanto, está preso a muitas amarras, sejam legislativas, sejam estruturais, sejam culturais também, modo de ver o mundo, né, de ver o nosso papel dentro da sociedade, tá? Então, por acreditar que o Ministério Público pode fazer mais, pode entregar um resultado melhor para a sociedade, né, com um sistema mais enxuto, mais efetivo, que realmente consiga promover justiça com mais rapidez e principalmente com mais qualidade, é que eu coloquei essas ideias aqui para a reflexão de todos. Tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, senhor, mais uma vez. E você, nosso ouvinte, não se esqueça de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR, que é o Instagram da Escola Superior do Ministério Público, ou acesse nosso perfil na descrição do episódio. Nos envie ainda suas sugestões de tema, dúvidas ou comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.